O que se ouve, que se vê na imprensa e, inclusive, aqui no Senado, é, com muita razão, o evento da Rio+20. Inclusive, o Senado publicou na revista Em Discussão uma matéria muito bonita. A chamada de capa é Rio+20, em busca de um mundo sustentável. E aí diz: Senado contribui para que a Conferência da ONU aponte caminhos para conciliar desenvolvimento e meio ambiente. Mas, senador Moca, nós que somos médicos, ficamos, até certo ponto, perplexos que se gaste tanta energia da ONU, de tantas nações, na discussão de um tema que parece tão complexo e que, por outro lado, não é. Inclusive, usando de mistificações, como, por exemplo, que está praticamente desmentida essa história de aquecimento global provocado pelo ser humano, como se a Terra não tivesse períodos cíclicos próprios, em função da posição do seu eixo, em função da sua trajetória em torno do Sol. Enfim, a Terra já foi gelada, só tinha gelo, houve a deglaciação, em função disso surgiu o homem. E aí se demonizam certas regiões, como, por exemplo, a Amazônia, o Pantanal, se demonizam essas regiões e a quem mora lá como os provocadores do aquecimento global, os poluidores do meio ambiente, quando, na verdade, nós sabemos que os poluidores do meio ambiente são as grandes cidades, são os grandes países. São, por exemplo, eu nunca ouvi uma matéria dizer que, por exemplo, os aviões poluíssem a atmosfera. E quando você vê um avião passar no céu, você vê o rastro do combustível queimado que fica. Mas isso aí são debates que os cientistas hoje já estão mostrando que tem muita balela no meio. As calotas de gelo que diziam que estavam acabando, neste ano confirmou-se que estão aumentando. Mas o mais importante que eu quero me apegar aqui, justamente como médico, são os compromissos chamados pela ONU de declaração ou objetivos do milênio. Esses, sim, são objetivos que têm que ser perseguidos. E não é só o meio ambiente, são 8 objetivos. Primeiro objetivo, e aí é que eu digo, como médico, vamos pensar nisso, é erradicar a extrema pobreza e a fome. Porque é isso que leva a pessoa a adoecer, é isso que leva a pessoa, muito mais do que poluição, leva a pessoa a ter doenças. E atingimos essa meta? O mundo atingiu? Porque isso aqui são objetivos mundiais. Existem países no mundo que dá pena de se ver e que é mostrada na televisão. Por sinal, um dia desse eu vi a contradição de uma autoridade eclesiástica sentada num trono de ouro e, do outro lado, meninos morrendo de fome na Etiópia. Mas não precisa ir na Etiópia não para ver crianças morrendo de fome. Aqui nas periferias das grandes cidades ou nos nossos interiores da Amazônia e do Norte, porque é uma concepção falsa de que quem vive na Amazônia, os índios e os não índios, estão no paraíso. Tem comida que se pega com a mão, peixe que se pega até com a mão, e que ninguém, portanto, passa fome lá, o que é uma mentira. Há desnutrição e profunda na Amazônia. Segunda meta, universalizar a educação primária. Aqui está dito, primária, fundamental, portanto. O Brasil diz que já universalizou, que não tem mais ninguém fora da escola. Agora, o problema é o seguinte, mas em que escola estão? Aí se busca contornar um problema fundamental, para ser redundante, do ensino fundamental público, fazendo o quê? Cotas para alunos que estudam nas escolas públicas, isto é, então estuda em escola ruim, tem uma cota para entrar sem o aperto do vestibular.
é tapar o sol com a peneira. Aí vem o terceiro item, promover a igualdade entre sexos e a autonomia das mulheres. Nesse campo, pelo menos o Brasil tem avançado. Mas vamos ver o que acontece em certos países do mundo afora, em que as mulheres são obrigadas a viver em situações subhumanas. Ontem, ou foi anteontem, vi na televisão, um país onde as mulheres são obrigadas a engordar para poder ficarem bonitas. E são obrigadas a uma série de outros traumatismos. Então, estamos longe, em termos mundiais, já que isso aqui é uma conferência da ONU. Portanto, estamos longe de atingir esse objetivo. Reduzir a mortalidade na infância. O Brasil tem reduzido, mas ainda num ritmo muito precário mesmo. O quinto, melhorar a saúde materna. A mortalidade materna no Brasil também decaiu, mas ainda é triste, é vergonhosa ainda, é vergonhoso o índice de mortalidade materna. Estamos longe, portanto, de atingir. Combater o HIV, AIDS, malária e outras doenças. O Brasil até que está bem na parte da AIDS. Está bem, tem um programa bom que está sendo imitado. Mas a malária? Em alguns estados caiu o índice de malária. Qual é o remédio que tem para a malária, senador Valdimoca? É o mesmo de quando eu estava nos bancos escolares, há 40 e tantos anos atrás, há 50 anos atrás. Qual é a vacina que tem contra a malária? Não tem, sabe por quê? Porque a malária não dá em país desenvolvido. Não dá nos Estados Unidos, não dá no Canadá, não dá na Europa. Portanto, por que os laboratórios vão investir em pesquisar vacina contra a malária? Nós que nos lixemos. É a mesma coisa com relação a outras doenças que só atingem os países pobres. E aqui diz, e outras doenças. E aí nós temos entre elas a dengue e tantas outras. A tuberculose, uma doença que tem medicamento, mas que como não dá mais no mundo desenvolvido, nós aqui, subdesenvolvidos ou emergentes, temos casos de aumento de tuberculose em certas camadas da sociedade que passam fome, que a fome é a porta aberta para as doenças. O sétimo item, garantir a sustentabilidade ambiental. E o oitavo, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Vejamos o sétimo e o oitavo. Cuidar do meio ambiente e fazer uma parceria mundial pelo desenvolvimento. Eu pergunto, que parceria foi feita? Vamos pensar, senador Moca, da Eco 92 ou da Rio 92, ou outros nomes que queiram dar, mas da Rio 92, ou Eco 92, para cá. 2 décadas. Qual foi o modelo que aconteceu? Qual foi a parceria dos países ricos com os países emergentes e com os países pobres? Na prática, nenhuma. Nenhuma. Aí, uma propaganda desmesurada, por exemplo, de energia limpa. Ora, os países ricos, quando só tinham carvão, o carvão era limpo. Depois de descobrir o petróleo, começaram a condenar o carvão, porque também as minas foram acabando. Mas ainda existem muitos deles que queimam ainda o carvão. O petróleo já começa a ameaçar de terminar, começa a se pensar em energias limpas, e aí o Brasil é campeão. Tem a energia hidrelétrica, que nós temos hidrelétricas para dar e vender. Não vamos vender, não podemos vender a energia. Mas toda vez que se quer construir uma hidrelétrica no Brasil, notadamente na Amazônia, há uma campanha mundial contra a construção de hidrelétricas. Então é aquela história, vale para nós. Nós temos que não derrubar uma árvore sequer, como se uma árvore não fosse um ser vivo que nasce, cresce, morre, produz, nasce, cresce, produz e morre. Então, aí vem a história do manejo sustentável. Mas como é que você vai pedir do homem do interior da Amazônia, sem dinheiro, passando fome, que ele não se submeta a derrubar uma árvore e vender essa árvore, ou derrubar essa árvore até para construir a casa dele? Agora, que incentivo tem o homem do interior de qualquer país, ou de países, não vou nem citar os países africanos, tem países que dá dó
de se ver até pela televisão. Imagine se for pessoalmente. Então, não é possível pensar em festejar somente a realização da Rio+20, só festejar. Inclusive, eu acho que merece, sim, ela ser um evento que tenha que ser registrado, pensado, discutido e melhorado. Só que eu não vejo, vejam bem, esses objetivos são de 2001, senador Moca. 2001 a ONU estabeleceu esses objetivos do milênio. Nós estamos em 2012 e eu quero perguntar, vamos olhar país a país, aonde que esses objetivos foram atingidos? Então, no meu olhar de médico, para mim está em primeiro lugar o ser humano. O ser humano está em primeiro lugar do que o mico-leão dourado, por exemplo. Para mim vale muito mais uma criança ser salva do lixão, vale muito mais uma mulher gestante ser bem atendida do que proteger o mico-leão dourado. Não estou propagando aqui que tem que se extinguir o mico-leão dourado, não. Porém, não posso comparar o animal com o ser humano, que também é um animal, só que é um animal que, digamos assim, está no topo da cadeia zoológica. No entanto, eu quero dizer, senador Moca, senhores senadores e senhoras senadoras, que nós precisamos não ter só apenas aqueles que aplaudem, não ter só apenas aqueles que acham bonito, mas ter aqueles também que analisam. Eu não sou contra. Eu sou de uma região da Amazônia, do estado de Roraima, que é, inclusive, um estado atípico, porque ao contrário do que a grande maioria dos brasileiros pensa, porque vê na televisão e vê nos filmes, não é um estado só de florestas. Pelo contrário, 1/3 dele só é florestas. 2/3 são campos naturais, que nós lá chamamos de lavrados, e aqui no Centro-Oeste chamam de cerrados. Aliás, o cerrado tem mais árvore do que os nossos lavrados, mas também não são como os pampas gaúchos, que só tem campo. E a outra região mais próxima da Venezuela e da Guiana é uma região montanhosa. Então, é um estado na Amazônia, diferente da maioria dos estados da Amazônia. Então, nós não podemos aceitar, vamos dizer assim, não vou chamar de circo, mas pelo menos só um oba-oba sobre essa questão de meio ambiente, e aí se leva um grupo de determinada etnia, de determinado chamado minoria, para mostrar que está se fazendo bem. Sai dali, como é que vão viver essas pessoas? Índios, negros, mulheres, se esses objetivos do milênio não estão sendo atingidos. Então, importantíssimo ter chegado. Esses objetivos são como uma espécie de diagnóstico feito do que tem que ser feito no Brasil e no mundo. Mas se não é feita, então a ONU está gastando uma energia enorme, os países estão gastando uma energia enorme com uma coisa que não tem dado resultados satisfatórios. Temos evoluído relativamente muito pouco em relação ao que devíamos evoluir. Se a ONU fizesse um esforço semelhante com todos os países do mundo no combate à corrupção, eu tenho certeza que esses objetivos aqui seriam atingidos mais rapidamente, porque o dinheiro que se rouba, e digo mais, não é só no Brasil não, mas no Brasil é de maneira escancarada, é de maneira escandalosa. Falta justamente aqui para erradicar a extrema pobreza e a fome, falta para fazer uma educação de qualidade, falta para promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, falta para reduzir a mortalidade da infância, falta para melhorar a saúde, a saúde materna, falta para combater doenças como o HIV, o AIDS, a malária e outras doenças. Olha que botam outras, porque são inúmeras doenças, como a leishmaniose, que é exclusividade nossa, e, portanto, não há interesse de nenhum laboratório de produzir remédio adequado, nem vacina, muito menos. Garantir a sustentabilidade ambiental,
e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Parceria, que eu entendo, senador Moca, é coisa que vale e é bom para ambos, ou para todos que fazem a parceria. A parceria, onde os que são mais ricos ficam mais ricos e os que são os mais pobres ficam mais pobres, isso não é parceria. Isso, na verdade, é uma exploração dos mais ricos pelos mais pobres. Aliás, dos mais pobres pelos mais ricos. E, vejam bem, energia eólica. Onde é que são fabricados aquelas torres e aqueles cataventos? São no Brasil, por acaso? Não. Aí o Brasil vai importar essas torres para energia eólica para fazer bonito, como se dizia no passado, para fazer bonito para inglês ver. É preciso que o Brasil realmente, e eu tenho visto isso por parte da presidente Dilma, se imponha mais. Se imponha mais. Tenha, inclusive, coragem de dizer o que pensa, de impor seus pontos de vista, de negociar no sentido mais amplo, para ter uma parceria que seja de parceiros, e não uma parceria que seja apenas de que nós sejamos caudatários da decisão dos mais ricos. O protocolo de Kyoto até hoje não foi assinado pela maioria dos países mais ricos do mundo. E aí nós ficamos aqui fazendo o oba-oba da economia verde. Quando se fala em economia verde, leia-se, nós vamos ter que nos submeter ao controle das grandes multinacionais que vão ganhar com isso. Então é preciso que a coisa seja para valer. E para valer, eu repito, eu quero frisar, se atingirmos esses 8 objetivos do milênio, estaremos fazendo apenas festa no Rio de Janeiro de novo, porque foi a Eco 92 foi lá, agora a Rio mais 20 e o resto do país. E o próprio Rio de Janeiro. Basta ver, eu vi ontem uma reportagem, a poucos metros de onde acontece o evento, ruas com esgoto a céu aberto, quer dizer, o esgoto correndo pelas ruas e as crianças convivendo com isso. Então vamos falar de maneira mais séria, mais correta e acabar com esse modismo, porque é muito comum essa história de modismo. Quando está na moda o negócio, aí todo mundo adere a isso até sem pensar. E principalmente quando a mídia é manipulada, e veja aquele grande filme bonito que o ex-presidente Al Gore produziu, parecia o fim do mundo, tudo aquilo quase está desmentido. Mas, no entanto, ele se projetou mundialmente e adquiriu uma posição nos Estados Unidos de respeito. Agora, às custas de quem? Diria, como se diz lá na minha terra, de um bando de alienados, para não dizer o termo correto que eles usam. Para mim, repito, como médico, para mim está em primeiro lugar o ser humano. Aliás, eu acho que para qualquer pessoa que tem de fato consciência de que esses aways, de que essas fantasias que se fazem sem levar em conta prioritariamente o ser humano, são coisas contra a humanidade. Eu peço a Vossa Excelência, para encerrar dentro do tempo, só que autorize a transcrição dessa matéria. Senado espera agenda adequada e compromissos, porque aqui estão os 8 objetivos do milênio que ainda não foram atingidos.